Olá pessoal, Shabbat Shalom, bom dia. Estamos no 6º dia da nossa campanha de 21 dias. Tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. É isso aí. Tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. Vou repetir. Tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. Nós estamos então neste 6º dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aleluia! No último domingo, dia 11 de outubro, nós iniciamos com uma preparação, ministrando no culto a respeito da unção do sucesso de Salar. Se você ainda não teve oportunidade de acompanhar essa palavra, ela é chave. Na segunda-feira, quando nós iniciamos então a campanha, dia 12 de outubro, nós ministramos sobre a importância de ser diligente. Na terça-feira, nós ministramos sobre a importância de tudo aquilo que vier na nossa mão para fazer, nós precisamos fazer com firmeza, com pegada, com garra. Na quarta-feira, nós ministramos sobre a importância de você estar preparado, preparada quando a oportunidade chega. E isso é prudência. Na quinta-feira, nós falamos sobre ser servo bom e fiel, convincente. E você é convincente quando você produz resultado de acordo com aquilo que foi confiado a você, de acordo com a sua capacidade e de acordo com os recursos que você recebe. Então você se torna convincente quando você então dá resultado expressivo dentro destas bases, né? E ontem nós falamos sobre a importância do machado afiado, essa figura do lenhador que quando o machado dele está embotado, ele precisa redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Então nós falamos sobre a importância de você investir tempo em afiar o machado, com duas bases fundamentais. Primeiro, num relacionamento de aliança com o Senhor, pedindo a Ele: Senhor, eu preciso de sabedoria. E, em segundo lugar, na palavra de Deus, sobretudo nos livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, mas principalmente o livro de Provérbios. Ele foi escrito específico para que nós tenhamos sabedoria. Então, investir em afiar o machado não é perder tempo. Você vai ter resultado sem grandes desgastes, e você vai chegar ao sucesso. Que bênção! Deus está nos ministrando cada dia, falando conosco cada dia, e você, na presença do Senhor, deve definir quais dias jejuar, quantos dias jejuar, que período jejuar, ter o seu tempo com Deus, na sua intimidade, no seu secreto, mas durante o dia abrir a sua boca e proclamar aquilo que Deus está dizendo. Ezequiel, quando abriu a boca e começou a declarar, proclamar aquilo que Deus estava dizendo, um vale de ossos secos, sequíssimos, se transformou num grande e poderoso e triunfante exército. Ok? Então vamos à palavra de hoje. E a palavra de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Principalmente o versículo 22. Eu vou ler outros versículos, mas principalmente o 22, ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Essa é a questão. Se você quer ter sucesso na carreira ao exercer a liderança dentro dos princípios, dentro das motivações, dentro dos parâmetros do reino de Deus, você precisa ter fé em Deus. E o texto aqui continua, a partir do versículo 23, diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te
e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, nós precisamos ter fé em Deus. E esta fé é exatamente o contrário disso aqui, ó. E não duvidar no seu coração. Então, o que é fé? Fé é quando você tem uma certeza no seu coração. E Romanos 2:29, Paulo diz que o nosso coração é o nosso espírito. Então, a fé não é um pensamento, a fé não é uma concordância mental, a fé é o testemunho do Espírito de Deus no nosso espírito, através da palavra de Deus, gerando esta certeza, esta convicção. E é exatamente isso que está em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, fé é certeza, fé é convicção. A palavra fé no grego é a palavra pistis, que é persuasão, que vem da palavra peitô, que é convencer. Então, quando que você tem fé? Quando você foi convencido. E isso fez com que gerasse no seu coração, no seu espírito, esta certeza, esta convicção. E como é que isso opera? Opera pelo Espírito de Deus, através da palavra de Deus. Por isso que Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas quem nos conduz à verdade de Deus? É o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade. É ele que gera esta persuasão, esse convencimento, esta certeza, essa convicção no nosso coração, no nosso espírito. E isso é muito importante porque Hebreus 11:6, olha o que diz este texto: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna presenteador, galardoador dos que o buscam. Então, é extremamente importante que nós tenhamos fé em Deus. E a única maneira de você ter fé em Deus é através de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sem Jesus, jamais você conseguirá ter uma fé genuína em Deus. Somente por Jesus Cristo. Porque é pelo seu sangue que foi estabelecido o novo e vivo caminho, é pelo seu sumo sacerdócio que nós temos acesso ao trono da graça para alcançarmos misericórdia e acharmos graça em ocasião oportuna. Por isso nós precisamos ter fé em Deus por meio de Jesus Cristo, através da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Agora, o que Paulo ressalta para nós? Em Romanos 4,16, ele diz assim, pela fé, para que seja pela graça. Então, quando você tem fé em Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus e o Espírito de Deus, você tem esta certeza, essa convicção no seu espírito, você acessa a graça de Deus para tudo aquilo que você necessita. Aleluia! E a graça de Deus é um recurso inesgotável. Um outro aspecto fundamental é o que está em Hebreus, capítulo 4, versículo 3.
Porque nós que cremos, entramos no descanso. Então, uma das características, quando você foi persuadido pela palavra e pelo Espírito de Deus, em ter fé em Deus por meio de Jesus Cristo, você entra no descanso. E quando nós olhamos para esta palavra descanso, a primeira vez que ela aparece na Bíblia está no livro de Gênesis, lá na origem, no capítulo 2, a partir do versículo 1. E você precisa entender que isto aqui ainda é contexto do Éden, antes do pecado, como que o descanso é extraordinário. Diz assim em Gênesis 2:1: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. É extremamente importante que nós compreendamos que quando nós exercitamos a fé, nós entramos no descanso. E a palavra hebraica para descanso é Shabat. E a palavra Shabat significa repousar, desistir do esforço, cessar, descansar, livrar. Então, quando você verdadeiramente crê em Deus, quando você exercita a sua fé em Deus, você descansa. Por quê? Porque você confia. Então você entra nesta realidade do descanso. Nós precisamos compreender como é importante o descanso para ter sucesso. Para ter sucesso. Eu me recordo quando o Judá estava em altas competições de natação, e uma vez eu fui com ele no cardiologista, né? E o que o cardiologista disse? Categoricamente, para você atingir alto rendimento, você precisa descansar. Descansar. Então, pessoal, nós precisamos ser diligentes? Sim. Nós precisamos ter garra, pegada, firmeza? Sim. Nós precisamos nos preparar, e isso envolve trabalho, renúncia, sacrifício? Sim. Nós precisamos investir tempo em afiar o machado, em ativar a sabedoria? Sim. Mas deixa eu te dizer, tão importante quanto todas estas questões é você descansar. E, sobretudo, quando você descansa, após um período de atividade, você tem o descanso. Esse é o princípio do Shabat. Deus criou o mundo em 6 dias, completou a sua obra. Veja a unção da conclusão. E o que ele faz? Ele cessa, ele se livra, ele deixa o esforço. Isso é fundamental. Para quê? Para renovar suas forças no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Portanto, uma pessoa que não descansa é uma pessoa incrédula. Uau! Vou repetir. Uma pessoa que não descansa, ela é incrédula. Porque nós que cremos, descansamos. Descansamos enquanto estado de espírito, mas nós descansamos no sentido de cessar o trabalho rotineiro. Por isso que quando você descansa, você está exercendo a sua fé. E quando você exercita a sua fé, você descansa. Por isso que quando você descansa, você renova a sua fé. E olha o que está escrito no livro
do profeta Isaías, capítulo de número 53, Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o Shabat, o descanso, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao Shabat, ao descanso, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E olha o que o Senhor promete. Olha que promessa. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quando você crê em Deus, você descansa. E quando você crê em Deus, desfrutando da graça de Deus, descansando, Deus te faz cavalgar em lugares altos. Isso é ter sucesso na carreira ao exercer a liderança. Por isso, uma pessoa que não pratica o descanso periódico, que não pratica, ela quer fazer sua própria vontade, ela está atrás dos seus próprios interesses. E Deus não respalda pessoas assim. Por isso, é fundamental o que Jesus disse: tende fé em Deus. Quando temos fé em Deus, acessamos a sala do trono, acessamos este recurso inesgotável para a ocasião oportuna, graça de Deus. Quando nós cremos em Deus, nós descansamos. E quando nós honramos o descanso, esse descanso que Deus abençoou, santificou, quando nós honramos, aleluia, Ele nos faz cavalgar em lugares altos. Qual é o problema de Nazaré? Em Mateus capítulo de número 13, a partir do versículo 53, Jesus vai para Nazaré, a sua cidade natal. E ali havia muita incredulidade. E ali, Jesus não pôde fazer muitos milagres, exatamente porque eles não tinham fé em Deus. Quando você crê em Deus, você acessa milagres. O que são os milagres? São realizações divinas que o homem não pode fazer. Nós temos no nosso EAD um curso, Ativação dos Operadores de Milagres. Para que você tenha sucesso como filho e filha de Deus, você precisa andar na dimensão dos milagres. Algo sobrenatural, algo celestial, algo próprio da glória de Deus. Amém? Que você possa, neste tempo, meditar sobre este assunto, estudar sobre este assunto, proclamar esta palavra que Deus está dando exatamente num dia que nós descansamos. Aleluia! Tende fé em Deus. Tudo é possível ao que crê. Não há impossibilidade, não há restrição para os que creem. Aleluia! Que você tenha um ótimo dia. Que você tenha um dia extraordinário, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua boca e proclame que a fé se levanta em você de uma nova forma. Em cada estação, uma nova medida de fé. Um grande abraço a todos. Deus te abençoe.